Qual a diferença, né, de emagrecer só utilizando a restrição alimentar e onde a gente utiliza a restrição alimentar e o exercício físico? Olha que coisa. Quando a gente entra no processo de dieta, né, para minimizar o consumo de energia, quando o nutricionista ele faz uma dieta com um déficit calórico maior, o que acontece? No primeiro instante, o nosso corpo ele sente aquele impacto, né? Ele sente que a gente está tendo uma ingesta menor, né? Consumindo menos energia. O que acontece? Nosso corpo, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Com o passar do tempo, ele percebe que aquele déficit calórico é prejudicial para ele, né? Porque ele estava adaptado com uma determinada condição alimentar. Quando diminui, ou seja, quando tem perda, né, o nosso organismo ele fica atento a essas questões de perda, porque ele detecta risco, né? Então, o nosso cérebro, como eu falei, ele é treinado para nos manter vivo, né, para detectar problemas que possa fazer com que a gente venha, né, a ter prejuízo. Então, quando ele percebe, por conta desse déficit calórico, que está tendo uma ingesta menor de caloria, e isso está prejudicando a ação metabólica, ele está pegando reservas de energia, não está tendo energia suficiente, né, para fazer suas reações químicas. O que ele faz? Quando ele percebe isso, ele diminui o metabolismo basal. Então, a partir do momento que a gente, né, começou a ingerir menos calorias, começou a perder, a emagrecer, vai chegar um momento, se a gente manter aquela ingesta calórica, o organismo ele vai entender que tem que diminuir o metabolismo, e quando ele diminui o metabolismo, o que acontece? Aquela dieta que a gente está realizando, aquela alimentação que a gente está realizando com um déficit calórico menor, já não vai fazer com que a gente tenha déficit. Por quê? Porque o organismo ele reduziu a ação metabólica geral, de repouso. E aí, a gente não vai mais utilizar as reservas, e o organismo, utilizando menos energia para fazer as suas reações metabólicas, reações químicas, vai fazer com que a gente não emagreça. Aí o que tem que ser feito? Dar outro estímulo, ou seja, a nutricionista, né? O nutricionista ele tem que mexer na dieta, né, para que a gente retorne, volte a reduzir peso. Muito bem, vai chegar um momento que se a ingesta for muito baixa, a gente não vai conseguir manter. Por isso que é complicado esses tipos de dieta não orientada, uma dieta não voltada mesmo para reeducação alimentar, para otimizar a utilização de alimentos mais saudáveis, mais naturais. Isso não faz com que a gente não se mantenha nessa dieta, porque a gente tende a reduzir a ingesta cada vez mais para manter a perda de peso. O que acontece? A gente não suporta, nosso organismo não suporta, e acaba que a gente adoece, né? Não consegue manter essa dieta, e aí o que acontece? A gente volta a nossa rotina alimentar não adequada. Então, quando a gente utiliza só a dieta para o processo alimentar, a gente tem resultado, mas vai chegar um momento que vai estagnar. E aí a gente tem que utilizar outros mecanismos. E aí vem o exercício físico, né? O exercício físico, que a gente, dentro do nosso programa, é o quarto pilar, ele vai fazer com que a gente otimize essas reações metabólicas, tendo maior gasto de energia. E aí, a partir do momento que eu tenho um maior gasto de energia, o que acontece com a minha ingesta? Eu posso ter uma ingesta um pouco maior, e o meu organismo, o meu corpo, ele vai suportar essa ingesta calórica, né? E vai fazer com que a gente não diminua muito essa ingesta. Então, quando eu falo em emagrecer só fazendo uma alimentação, né, mais restrita, a gente vai ter sucesso até um certo ponto. Depois desse certo ponto, a gente tem que estar utilizando também o exercício. O ideal é o quê? A gente utilizar os dois pilares, que é o exercício físico e a alimentação reestruturada, né? A reestruturação alimentar, a adequação alimentar
onde a gente tem que entender que a gente precisa de todos os nutrientes, principalmente quando a gente utiliza o exercício para o processo de emagrecimento. A gente não pode deixar de ter ingesta de carboidrato, por exemplo. Então, tem uns tipos de dieta que funcionam, né, nos primeiros momentos, que é o de tirar carboidratos totalmente, só que a gente não mantém esse processo de dieta por um longo período, porque vai ter uma perda muito grande de massa muscular, e quando a gente tem o exercício e a alimentação adequando para diminuir déficit e chegar ao peso que seria ideal, ou o peso que você queira, né, se manter, aí a gente vai, quando chega ao peso que a gente quer manter, o que é que a gente faz? Mantém a atividade física e uma alimentação que vai sustentar ali aquele peso. Não precisa mais estar diminuindo o déficit de ingesta calórica, enfim. Então, é importante que a gente utilize o exercício, utilize a alimentação para estar otimizando o processo de emagrecimento.